O Internacional se reapresentou na manhã dessa terça-feira e teve confirmada uma lesão e uma baixa para a partida contra o Caxias. É o lateral René. E enquanto isso, fiz uma pergunta para umas pessoas que têm trânsito no vestiário do Inter. A derrota do Grêmio no final de semana traz alguma mudança dentro do vestiário colorado? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar algumas informações e entender um pouquinho por onde é que está indo o futuro do nosso clube, porque nessa terça-feira o Internacional voltou a treinar, teve uma confirmação de baixa para o jogo agora de volta, né? Contra o Caxias, domingo, 18 horas do Beira-Rio. E aí a gente tem que projetar um pouquinho do que vai ser o trabalho do Mano Menezes ao longo agora de toda a semana. Semana cheia para trabalhar, igual, né? Da mesma forma da semana passada. E aí, tem algumas pessoas que até brincam comigo, né? Mas Ernest, até era melhor que não tivesse semana cheia para trabalhar, porque da outra vez ele inventou. Eu posso garantir para vocês que algumas coisas vão retomar vamos dizer, não sei se o rumo, tá? Mas a linha ou a espinha dorsal do time a gente vai ter de novo agora no final de semana. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Fica comigo até o final do vídeo, também deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. A gente está chegando nos 24 mil inscritos e aí, a meta é 25. Tomara que a gente consiga, né? 25 mil agora até final de março. Tô na dúvida, tá? Tô na dúvida, porque esse mês a gente tá um pouquinho abaixo do que deveria. Mas vamos lá, vamos dar esse gás aí. E entra também em kto.com e vem comigo no cupom ERNEST para ganhar 20% de free bet na tua primeira carga, no teu primeiro depósito, beleza? Vamos lá, gente. Olha só, o Inter se reapresentou hoje e teve a confirmação da lesão do René. O René está com uma lesão muscular no adutor da coxa, já vai agora ficar um tempo fora, não joga contra o Caxias, a projeção é sim uma eventual final, né? Então nesse momento a gente tem entre o Tauan Lara e o Nico Hernandes, por que não? Nico Hernandes, que é um zagueiro, mas também atua de lateral esquerdo. E aí isso aqui que a gente vai ter que entender, porque tem o Tauan Lara, que pode sim, né, ser o substituto natural, e eu até acho que deve ser o Tauan, mas daí a gente tem características diferentes, né? Porque o René, por exemplo, não é um apoiador, já o Tauan é. O Tauan é um cara muito mais agudo, chegava a jogar inclusive de ponta na base muitas vezes. Então, não sei se daqui a pouco não vai vir um Nico Hernandes para aquele lado de lá para segurar o lado esquerdo, por conta do Bustos ser um cara que corre mais, né? Que vai mais para frente e faz ali os seus tabelamentos com o Maurício. Maurício, inclusive, que está liberado. Maurício estava com algumas dores musculares, mas também está liberado. Normalmente vai treinar agora durante a semana. E o Matheus Dias também. Com o Nico Hernandes na esquerda, como eu estava falando, se por um acaso a gente libera mais o Bustos e a gente tem um pouco pelo lado esquerdo uma projeção mais defensiva, a gente fica muito parecido com o que o René faz taticamente, que ele pega e compõe a defesa justamente para ter um pouquinho mais do ataque pelo lado direito. Então, nos treinos, né, ao longo da semana, a gente vai ter que entender para onde o Mano Menezes vai. A tendência é que o Mano retome aquela base de time lá atrás, tá? Com o Matheus Dias, com o Depena, com o Maurício e com o Alan Patrick, formando ali o miolo do meio campo. Lá na frente ele pretende, pelo menos no que se fala, continuar com o Luiz Adriano. E eu não sei se ele não está com uma dúvida se a escolha do Pedro Henrique foi a correta agora para o jogo contra o Caxias lá no Centenário. Vai ficar também essa questão dessa dúvida entre Wanderson e Pedro Henrique, porque o Wanderson foi muito mais participativo que o Pedro Henrique, foi muito melhor em termos até mesmo de jogadas pessoais, né? Então, me parece que de repente o Pedro Henrique pode pegar um banco nesse jogo. Aquela coisa até que no ano passado, de vez em quando, o Mano também fazia, né? Bota o Wanderson, deixa o Pedro Henrique, depois bota o Pedro Henrique, deixa o Wanderson. É outra questão para se ver. Mas eu perguntei, cara, pelo seguinte, a derrota do Grêmio pro Ipiranga muda alguma coisa? Ela mexe alguma coisa no vestiário? Me disseram algumas coisas, tá? Primeiro, que o Mano
em parte, tem razão em dizer que os times do interior também fazem frente para os times da capital. O Ipiranga, se tu for olhar, se classificou contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, ganhou do Grêmio agora no final de semana, jogo de virada, né? Se impôs, entre aspas, né? O Grêmio poderia ter feito muito mais gols, né? Mas como não fez, o Ipiranga foi lá e virou o jogo. Traz uma vitória, traz um empate, né? E o Grêmio com 1-0 só leva para os pênaltis. Então o Grêmio vai ter que vir, vai ter que se abrir. Se o Ipiranga não jogar, por exemplo, recuado e o jogo for franco, daqui a pouco não sei não, hein? Então esse é o primeiro ponto, que os times do interior conseguem fazer frente, né, bem organizados para os times da capital. O que eu acho uma vergonha, né? Diga-se de passagem, pelo poderio, né? Não é nem pela camisa, mas pelo poderio financeiro, pelo poderio técnico, pela organização tática que deveria ter. A segunda coisa que me disseram é o seguinte: olha, a gente usa ou vai usar como alerta. Como alerta. Porque não só o jogo do Centenário, com o 1-1, não só o jogo do Centenário com 1-1, mas o 2-1 do Ipiranga mostra que, olha, os caras não têm mais aquele respeito que tinham antigamente de vir jogar fechado o tempo todo e jogar por uma bola. Então, o Inter tem que ficar muito esperto para não acontecer, por exemplo, um Juventude, um de 99. Né? Não estou dizendo de ser goleado, mas eu estou dizendo de ficar feliz que tinha empatado na Serra e quando voltar para o Beira-Rio ser surpreendido. Esse tipo de coisa. E a questão principal não é nem a derrota do Grêmio para o Ipiranga, mas é recuperar um vestiário que hoje me parece, não só a mim, mas a algumas pessoas que eu conversei, num anímico mais baixo. Não é nem anímico, mas é uma questão de rotação mesmo, é uma questão de vontade. Porque olha só, o que me disseram é o seguinte: os caras estão com o Mano. Não, ninguém está querendo derrubar o Mano, ninguém questiona o Mano. O Mano, ele tem o time e o grupo na mão. Os salários estão em dia. As questões todas envolvendo direção e departamento de futebol estão ok. Mas, de alguma forma, o Campeonato Gaúcho como um todo não vem, vamos dizer assim, empolgando, né, o vestiário a ponto de fazer o tempo todo o mesmo que fez lá contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense. E claro que a motivação é diferente, mas ao mesmo tempo o que a direção quer mostrar é que tem uma série de pessoas, né, uma série de gerações, por exemplo, uma geração de meninos de 10 anos, por exemplo, que não viram o Inter ser campeão ainda. Se viram, por exemplo, em 2016, tinham 3 anos, vamos dizer. São 7 que a gente não ganha o Campeonato Gaúcho. Fica bem difícil continuar uma temporada. Fica o que vai ser batido na tecla é que vai ser muito difícil continuar uma temporada sem ser campeão gaúcho. Porque não que o gauchão tenha um grande, né, um grande sabor vencer, mas que é um dissabor não vencê-lo. E é isso que os jogadores precisam entender e é isso que vai tentar ser, pelo menos, mexido com a cabeça da maioria dos atletas nessa semana. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem muito bastidor aqui, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Valeu? Um forte abraço! Tchau!